O tema da nossa mensagem é Lúcifer, a revelação final. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16. Estamos? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E eram as igrejas da Ásia, 7 igrejas. Eu, disse Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi. Preste atenção. Ele disse que ele é a brilhante estrela da manhã. Olha o que disse Malaquias capítulo 3, versículo 11. Por vossa causa, diz o profeta do antigo pacto, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse devorador na boca do sistema religioso? O demônio. Ora, este devorador não é demônio. Este devorador é um gafanhoto. E desde que igreja é igreja no Brasil, o devorador é um demônio. Ora, como que isto pode ser um demônio? Se em Joel, no capítulo 1, por favor, Miguel, e no versículo 3, diz o contrário. Vamos lá. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto demônio. Ora, então eles estão transformando a verdade de Deus em mentira, dizendo que o gafanhoto lá de Malaquias é um demônio, quando o próprio Deus diz que é um gafanhoto. Tem ou não tem uma habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira? Tem. Então, as pessoas sabem disto e ainda continua lá, honrando e adorando a quem? A Deus, que diz que não é demônio, diz que é um gafanhoto. Está adorando o homem. Há uma passagem em Isaías, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, que é atribuído a Lúcifer. Diz os estudiosos, diz os grandes pregadores, e já disse eu, em cima desta passagem, que isto aqui estava falando de Lúcifer, e que Lúcifer era um anjo com uma grande asa, poderoso, e que ele caiu do céu, que Lúcifer quis tomar o trono de Deus, e que ele era um anjo de luz, e que ele tramou uma rebelião no céu. Diz que ele vinha aqui na terra, mas isso o pastor pregava isto no azeite, tá? De vez em quando ele falava umas línguas aqui, um saramandaia. E todo mundo, aquele filme de Spielberg, você já desenhava. Quando ele abria a boca, você já via um anjo com uma asa grandona aqui. E na queda ele já se transformou num homem todo vermelho, com um chifre desse tamanho, com uma cauda que quando balançava, dizia ele, arrastou a terça parte dos anjos. Toda essa história digna de Steven Spielberg, retirada daqui. Diz aqui, como caíste do céu? Quem? Então dizem que essa estrela da manhã é Lúcifer.
aparece em algumas traduções, na Sociedade Bíblica Trinitariana, e aparece também na Vulgata Latina, escrito assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. E usam então essa passagem dizendo que isto aqui é Lúcifer caindo dos céus. Mas vamos ler. Porque eles dizem assim: você não tem exegese, ou você não tem hermenêutica, a interpretação dos textos. Eu não tenho. Mas vamos ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E mostra, olha lá o que diz Isaías 14, versículo 4, é 4? Olha aí. Então, proferirás esse mortejo contra Satanás, contra Exu Caveira, contra Lúcifer. O mortejo era contra quem? O assunto se refere a quem? E como me disseram que é Lúcifer? Por quê? Porque eles mudam a verdade de Deus em mentira. E ficou assim, na mente dos crentes sem revelação, que o diabo quis subir para tomar a cadeira de Deus. Quá, quá. Desse Deus aqui é ruim. Tem aqueles irmãos que são fã do diabo, porque tem uma turma aí que é fã do diabo. Você diz assim: o diabo foi aniquilado. Não foi, porque ele estava lá, eu escutei ele roncando 3 da manhã, a velha levantou. As pessoas são fã do diabo. Meu amado, a passagem não tem nada a ver com Lúcifer. A passagem não tem nada a ver com o diabo. A passagem não tem nada a ver com Satanás. Está escrito ou não está escrito? Está. Está falando de quem? Do rei da Babilônia. E então, no versículo 12 começa a revelação desta noite. Vamos lá para o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da... Esta palavra, estrela da manhã, e você que me ouve aí, pesquisa depois na tua casa, quer dizer Lúcifer. Lúcifer é uma palavra do latim lux, que quer dizer luz, e ferre, que quer dizer portador. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. E no hebraico, estrela da manhã quer dizer Helel ben Shachar, quer dizer aquele que habita na luz. E por que o profeta chamou o rei da Babilônia de Lúcifer, de estrela da manhã? Por causa do seu esplendor. Você sabe, o jardim suspenso da Babilônia é hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Então, o rei Nabucodonosor, por causa do seu esplendor, foi chamado pelo profeta de estrela da manhã. Pesquise na sua casa, no Google, vá no dicionário, vá aonde você quiser, consulte os doutores
e descubra o que quer dizer a palavra Lúcifer. E você vai se espantar e descobrir que Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E quem que ele é? Estrela da manhã quer dizer o quê? Quem é o verdadeiro portador da luz? Jesus Cristo. Digita para mim, Miguel, Lucas capítulo 10, versículo 18. Olha aí. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele me disse: olha aí, olha aí. Eu disse: vamos pensar. Quer dizer que Satanás caiu do céu lá em Isaías. Caiu do céu lá em Gênesis, na concepção do sistema. E caiu do céu também aqui com Jesus. E caiu do céu também lá em Apocalipse. Que tanto Satanás é esse que cai do céu? É a fábrica de Satanás? Deixa eu te mostrar uma coisa primeiro, para que a tua mente de Cristo entenda. Vamos voltar em Lucas, capítulo 10, versículo de número 18. Vamos ler lá o que está escrito. Volta o versículo 17, que tem uma coisa aqui que deve ser explicada. Olha lá. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios... Preste atenção, preste atenção. A palavra demônio no grego, da onde aquilo ali foi escrito, chama-se daemon. Pesquisa. Daemon quer dizer espírito. Você hoje pode estar com teu espírito no estado de alegria, ou pode estar no estado de fúria. Antes da cruz, a mulher do fluxo de sangue era considerada imunda, impura, e os judeus chamavam ela de espírito imundo. O leproso não era uma pessoa considerada pura, então era visto pelos judeus como um espírito impuro, o espírito imundo, um daemon. E do português um demônio. Mas é que o tradutor João Ferreira de Almeida, um padre, fez um favor a Constantino de manter essas palavras que causam pânico e medo. Que quando se fala em demônio, o que você imagina? Um canguru perneta que vai ameaçar todo mundo. Então o que acontece aqui? Jesus disse: eu via Satanás caindo como um relâmpago. E quem é Satanás? Satanás é uma palavra que quer dizer opositor. De onde eles vieram? De uma missão. Foram 70, entraram em aldeias, entraram em casas. Jesus disse: eu vi o orgulho cair como um relâmpago. Eu vi a hipocrisia cair como um relâmpago. Eu vi os opositores caindo como um relâmpago. Não é cair, é caindo num processo contínuo de rendição ao nome dele. Não é que era um ser de chifre que estava caindo. Como é que um ser cai do céu e ninguém vê? Mas ele disse: eu vi. Meu amado, é bom a internet, porque hoje qualquer analfabeto igual a mim tem acesso a qualquer conteúdo. Eu disse: não pode. Quando eu pesquisei o que é Satanás, estava lá. Satanás só é atribuído a um ser na religião. Mas para os judeus,
é aquilo que se opõe. Tudo aquilo que se opõe às leis divinas é o diabo. Diabo no grego, acusador. Satanás no hebraico, opositor. Tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus é um Satanás. A inveja, a discórdia, a lascívia, a hipocrisia, a ira, a inveja, o orgulho, a soberba, falta de amor, falta de perdão. É Satanás que deve cair, e eu vejo caindo na tua vida esta noite, pela pregação do Evangelho. Isaías capítulo 45, bota para mim por favor, Miguel, coisou aqui, meu amado, coisou, meu amado. Isaías 45, versículo 7, olha lá, olha lá, olha lá. Eu formo a luz, e o diabo as trevas. Eu faço a paz, e o diabo cria o mal. É Deus. Não existe um inimigo paralelo a Ele. É Ele. Ele disse: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, eu faço todas estas coisas. Só Ele é Deus. Se o diabo existisse, ele faz sexo. Para que um espírito ia entrar num homem para estrupar uma menina de 3 anos, se ele não tem prazer? É o homem que quer arrumar álibi. Os defensores do diabo querem arrumar álibi para suas carnalidades, porque não tem caráter de assumir: eu errei, não freiei a minha carne, não tive domínio próprio, e querem arrumar álibi como arrumaram na história da igreja. E quando você prega uma mensagem desta, eles querem arrumar diabo. Na passagem de Isaías, não é diabo, era o rei da Babilônia. Quando Jesus falou em Lucas capítulo 10, que via Satanás caindo como um relâmpago, era a natureza que foi vencida com o regresso dos 70. E a história mostra perfeitamente que toda a história em torno de Lúcifer, na verdade, foi inventada pela igreja romana, por Constantino e por seus aliados, para prender a igreja debaixo de culpa, pânico e medo. Mas só existe uma estrela da manhã, chama-se Jesus Cristo. Não existe a história de Lúcifer de chifre. O título de Lúcifer é atribuído a Jesus Cristo. Só Ele é a resplandecente estrela da manhã. 1 Coríntios 10, 13, olha lá. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui, Brasil e mundo. Não vos sobreveio tentação que não fosse do diabo. A tentação é de quem? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Tentado por quem? Porque tentação não é de diabo, tentação é coisa humana. Então foi a natureza humana dele. Depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. E a carne disse: eu vou transformar esses pães em pedra, essas pedras em pães. E quantas vezes a minha carne não brigou comigo? Vou pegar só R$200 só, sou eu que prego, e o que tem? Ninguém vai ver, se vê aqui eu mando cortar o pescoço na guilhotina. E o meu espírito disse: isso é egoísmo, isto é a minha natureza carnal, eu não preciso disto. Jesus, quando foi levado para ser tentado pela sua natureza humana, ele tinha que vencer o egoísmo, a luxúria e a vaidade. A vaidade disse a ele: tudo isso eu te darei,
se prostrado tu me adorares, se render à carne e à cobiça, ele disse, não. Paulo disse isso em Romanos, capítulo de número 7, digita para mim, por favor, Miguel, querido. Versículo de número 15. 5 minutos, já estamos terminando. Hoje. Porque nem mesmo, olha aí, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado, as obras da carne que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é o diabo? Não. É a carne. Olha o que ele diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Precisa de diabo? Ele vive em você, ele habita em você, ele é a tua carne, ele é a tua natureza. Meu amado, me permita aqui uma coisa. A tua carne é capaz das maiores atrocidades. E depois, você mesmo bate aqui e diz assim, por que eu fui fazer aquilo?